Aí, pessoal, hoje eu caio no meio das flores dele. É um buquê de flores, né? Para animar um pouco a situação em geral, né? O nosso astral, levantar o nosso astral. Gente, hoje, dia de chuva, ó, vocês podem ver aqui, ó, casaco de chuva eu estou usando hoje. E hoje nós não vamos escutar crianças rindo, chorando, etc. Nós não vamos escutar barulho de cortar grama, de fazer madeira, porque hoje realmente o dia inteiro, agora são 2 da tarde, está chovendo direto, né? E ficou frio, não tanto quanto vocês falaram nos comentários, porque nos comentários de vocês eu fiquei sabendo que no sul do Brasil, acho que de São Paulo para baixo, né, começou a dar bastante frio. Me escreveram de 3, 4 graus, 2 graus negativos, etc. Então, realmente, aqui é assim, ó, ontem nós tivemos um baita de um sol, e quando começa a chover, a temperatura também cai. Nós tivemos, sei lá, anteontem, até 30 graus, e agora nós devemos estar perto de uns 13, 14 graus. Então a temperatura aqui, ó, cresce rápido. Mas vamos indo ao nosso assunto de hoje, desse vídeo aqui, muito importante. Médico pede, um oficial médico oficial de Frankfurt pede o fim da mania de testes, monitoramento e regulamentação. Muito importante para todos nós que estamos questionando a questão de todas essas medidas, né? Então, muito bom quando a gente escuta isso de mais uma pessoa que tem um cargo alto, que é conhecido, né? Porque aqui, apesar da baixa incidência, ontem estava em 5,4 a incidência, né? Máscaras e os testes ainda são obrigatórios em muitas partes da Alemanha. Nós temos 16 estados aqui, cada estado age de uma maneira diferente, mas em muitos ainda existem uso de máscara obrigatório e também os testes. O chefe do Departamento de Saúde Pública de Frankfurt agora quer o fim da mania dos testes, porque o medo não é um bom conselheiro, certo? Porque quanto mais testes faz, mais coisa aparece, e muitas vezes também esses testes não dão os resultados, dos testes deixam a desejar muitas vezes. Isso vocês também sabem, né? Enquanto o nosso ministro da Saúde federal, Jens Spahn, o grande Jens, recentemente anunciou que as medidas da corona, tais como máscaras obrigatórias e também o ensino alternativo nas escolas, poderiam continuar por um período mais longo. Provavelmente até a primavera. Esses são os vídeos do Caio. Provavelmente até a primavera de 2022. Entretanto, o chefe do Departamento de Saúde Pública de Frankfurt, professor René Gottschalk, contradiz claramente isso. Na edição atual da revista Ärzteblatt, uma revista para os médicos, né? Então, ele não fica calado não, gente. Ele abre a boca na revista dos médicos. Ele e seu coautor e ex-deputado, professor Ursel Heudorf, argumentam que as escolas deveriam voltar às operações normais no outono de 2021. Certo? Porque agora começam as férias de verão, né? E isso vai levando até
meados de agosto, aí começam eles a retornarem para a escola. E aí já logo começa o outono, né? Então eles argumentam que as escolas deveriam voltar às operações normais no outono de 2021, dados os efeitos significativos do bloqueio na saúde e bem-estar das crianças. Porque a gente já ficou sabendo que esse uso obrigatório, etc., não faz bem para as crianças. Nem para nós, né? Claro. Voltando às normalidades nas escolas, mas também com boas medidas de higiene, mas sem testes e sem máscaras obrigatórias. Também sem a absurda exigência de vacinação para crianças como pré-requisito para a frequência escolar e creche no outono, que tem sido amplamente discutido nas últimas semanas, mas desde então tem sido rejeitado pelos políticos. Por enquanto, então, isso sumiu da mesa deles, não é mais assunto para se discutir, né? Foi discutido o suficiente, então, por enquanto, não existe essa obrigação, né? A narrativa de que crianças infectadas assintomaticamente muitas vezes transmitem os vírus sem serem detectadas, possivelmente causando doenças em indivíduos vulneráveis, persiste, disse o professor Gottschalk. Não está claro se a infecção acontece na escola. A maioria das crianças está se infectando na família ou no ambiente de lazer. Os dados também mostram que quase não houve surtos nas escolas, em contraste com outros locais de trabalho e, em particular, instituições para idosos. E para isso eu tenho uma coisa bem interessante. Vou colocar junto aqui, porque hoje, quer dizer, foi decidido ontem, do governo bávaro, decidiu ontem que a obrigação de usar máscaras cai a partir de hoje em todas as escolas da Bavária, se a incidência durante 7 dias estiver abaixo de 25. Apenas nos corredores o uso ainda é obrigatório. Quer dizer, no lugar onde os alunos vão sentar, não precisa mais usar a máscara, certo? Enquanto a incidência estiver abaixo de 25, desculpem. Durante 7 dias seguidos, quando a incidência se encontra abaixo de 25, cai a obrigação de uso de máscaras nas escolas, nos poltronas, nos assentos dos alunos. Quer dizer, nos corredores ainda existe, certo? Isso saiu hoje nas mídias. Ontem foi decidido, né? Então isso para já mostrar para vocês. Eu tenho mais um fato importante para vocês, que só na Bavária foram feitos 1 milhão de testes nas escolas até hoje, durante toda essa época dessa pandemia, né? Escutam só, bem importante, apenas 108 dos alunos foram testados positivos. De 1 milhão de testes que foram feitos, apenas 108 alunos foram testados positivos. E eles dizem para nós que é importante que eles usem as máscaras. Gente, pensam bem, 1 milhão, 108 alunos, quer dizer, em 10 mil testes, um aluno foi testado positivo. Que absurdo é esse, gente? E manter essas medidas, certo? Ainda bem que agora, então, eles estão levantando essas medidas cada vez mais. Mas é um absurdo, né, gente? E ainda bem que esse médico oficial de Frankfurt está falando abertamente, também no jornal dos médicos, abertamente que ele está contra isso, que ele insiste para dar um fim nesses testes, nesse monitoramento,
e nessas regulamentações. Mas não é apenas nas escolas, mas também na sociedade como um todo que precisamos nos afastar da mania dos testes, da regulamentação e da vigilância, disse o professor Gottschalk e a coautora, ex-deputado Hoydorf. Portanto, eles exigem, escutam só, não mais testes em pessoas assintomáticas e saudáveis. Não mais medidas extensivas de isolamento e quarentena baseada em testes questionáveis. Não mais medidas restritivas abrangentes baseadas em incidências sempre novas e sem uma base de dados e sem ponderação diferenciada de seus benefícios e riscos. Então ele diz como esse bloqueio não está mostrando resultados como foi desejado ou esperado, então está na hora de tirar todas essas medidas. Ao invés disso, era importante aprender lições da crise da corona. É preciso finalmente abandonar o alarmismo e disseminar o conhecimento em vez do medo, disse ele. Gottschalk e Hoydorf já haviam questionado a política do governo alemão da corona já no ano passado, em agosto. Então, escutam só, vejam só, nós aqui também no nosso canal, desde o início questionando essas medidas, dizendo ou se perguntando quais dessas medidas realmente fazem sentido. Então é sempre bom ouvir isso. E enfim, agora na Bavária, então, com a incidência durante 7 dias abaixo de 25, agora a obrigação de uso de máscaras nos assentos foi levantada. Notícia bem fresquinha de hoje, certo? Vale, conta a partir de hoje. Então, vocês que estão aqui na Bavária, que têm filhos na escola, então no assento não há mais obrigação de uso de máscaras. Notícia boa, notícia que a gente já esperava há muito tempo, mas finalmente então, com esses números, o governo não pode mais continuar com essas medidas. Eu tenho esperança que daqui para frente vão cair mais restrições. Gente, estou aqui sentado numa boa, debaixo do telhado, com uma chuva, vocês podem ouvir, né, a chuva no fundo do vídeo, acho que vocês estão escutando, né, mas acho que mesmo assim vale a pena, né, ainda mais porque eu mostro essas belezas aqui do nosso jardim, flores e mais flores que a gente precisa nesse momento difícil, uma coisa para animar a gente. E isso, na verdade, nesse momento, são essas notícias boas, finalmente, e também essas belezas da natureza. Um grande abraço para todos vocês, desejando um ótimo dia e desejando, principalmente para os solistas, que o frio não chegue com tanta força. Um grande abraço, até no próximo vídeo. Valeu, gente!